Eu avisei, eu falei que a galera não ia gostar nadinha do que a Microsoft ia fazer com o Xbox essa semana. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Ainda tô com a internet meio zoada e tive que regravar esse vídeo uma vez. Mas vamos lá, aproveita e deixa o like aí pra fortalecer o seu hype pra ajudar a impulsionar o vídeo. E claro, comprem com a Very Hard Games pra ajudar o canal. Pois é, no vídeo passado eu comentei que a Microsoft não era nenhuma santa e que a decisão que ela tomaria essa semana ia deixar muita gente bolada. E aconteceu. Hoje a Microsoft, na sua reestruturação anual, demitiu mais de 9.000 funcionários. É muita gente. E nessa rodada de demissões, obviamente, afetou em cheio a divisão de jogos, a Xbox. E com isso tivemos várias notícias bem tristes. O fechamento da The Initiative e, por consequência, o cancelamento do reboot de Perfect Dark. A Rare, a lendária Rare, também sofreu com demissões e viu seu game Everwild ser cancelado. A Turn 10 de Forza Motorsport perdeu 50% do seu pessoal. Além disso, diversas posições de controle de qualidade e de gerenciamento de produtos também foram afetados, incluindo aí estúdios auxiliares da Activision. Vamos falar da The Initiative, um estúdio criado em 2018 há quase 7 anos, com o objetivo de reviver franquias consagradas do Xbox. O estúdio começou a trabalhar num projeto que depois foi revelado como o reboot de Perfect Dark, uma franquia de sucesso absurdo no Nintendo 64, que virou da Microsoft quando a Microsoft comprou a Rare. O game foi apresentado no The Game Awards de 2020 e causou uma euforia geral, mas era só um teaser, não tinha gameplay. O gameplay só foi aparecer no showcase do Xbox em 2024. O jogo passou por diversas fases, contou aí com a ajuda da Crystal Dynamics na produção, mas resumindo a história toda, o estúdio foi criado, ficou 7 anos fazendo um game que agora foi cancelado. Recurso, tempo e dinheiro perdido. E o detalhe mais cruel, a gameplay mostrada em 2024 tinha deixado muita gente empolgada, o que coloca a Perfect Dark no mesmo cemitério de Scalebound. Olha, se o game estava num estágio que não ia dar retorno, eu até entendo aí o lado da empresa. Mas é o segundo jogo que a Microsoft mostra, hype a galera, e eles simplesmente cancelam. Agora a Rare, o estúdio aclamado por Sea of Thieves e por clássicos como Banjo-Kazooie e GoldenEye 007, também foi significantemente impactada. O principal reflexo foi o cancelamento do seu jogo Everwild. Anunciado lá em 2019, Everwild prometia uma experiência visualmente deslumbrante, focado em natureza e magia. Mas o jogo passou por um desenvolvimento longo e bem conturbado, com pouquíssimas informações divulgadas. Sinceramente, Everwild eu já sacava que não ia sair. A última vez que o jogo apareceu foi no Showcase 2020, e mesmo assim eram imagens conceituais. Ninguém nunca mais falou do game. O que eles mostravam pareciam ser daqueles joguinhos indie, sabe, que tem pra gente jogar no fim de semana no Game Pass. Além do cancelamento, a Rare teve também demissões. O foco do estúdio agora, ao que tudo indica, será manter o Sea of Thieves e talvez trabalhar em projetos bem menores. Ou seja, a Rare na mão da Microsoft só brilhou ali na época do 360 e de longe não é a mesma que criou aqueles jogos incríveis pra Nintendo. Eu fico triste pela Rare, né, que hoje tá resumida aí ao Sea of Thieves. Será que se eles estivessem na mão da Nintendo a coisa seria bem diferente? Com relação à equipe da Turn 10 eu já tava receoso, porque eu gosto pra caramba do Forza Motorsport, mas convenhamos, né, os caras eles estão muito lentos com o game. O jogo saiu, mas demorou pra engrenar, o que tirou um pouquinho do brilho dele. Essas demissões são partes de uma reestruturação global da Microsoft. Cortaram cargos desde o Azure, Office até o Windows. E de acordo com o Phil Spencer, num memorando interno, ele disse: "Estamos encerrando ou diminuindo o trabalho em certas áreas e seguindo o exemplo da Microsoft na remoção de camadas de gerenciamento para aumentar a agilidade e a eficácia." Assim, sinceramente eu acho que o estrago ia ser maior. Eu achei que quem ia rodar ia ser a Ninja Theory, a Compulsion Games, ou então a Turn 10 inteira. Eles também demitiram 200 funcionários da King, a King de Candy Crush. Eles também cancelaram projetos iniciais da ZeniMax Media. É sempre uma bosta, né, quando uma grande empresa compra outra menor, porque se a empresa pequena não der o retorno esperado, eles eliminam, sem dó nem piedade. E a Microsoft é mestre em fazer isso. A Microsoft é tipo uma empresa Kiko, sabe o Kiko do Chaves? Ela quer tudo pra ela só pro outro não ter e não faz nada com o que tem. E aí, quando não serve mais, joga fora. É uma merda, é uma merda. Não tem nada de positivo nisso, né? Pessoas foram impactadas, vidas foram impactadas. Mesmo o pessoal do Xbox dizendo que vai dar todo o auxílio, vai remanejar a galera para outros lugares, etc. Mas se é pra tirar algo positivo disso tudo,
Eu vejo que eles simplesmente não querem mais perder tempo. Todos esses projetos demoraram demais para gerar algum retorno. 7 anos fazendo o reboot de Perfect Dark. Cara, é tempo demais, convenhamos. O próprio Forza mesmo, né, ele saiu parecendo que estava em modo preview, o que gerou uma imagem péssima pro game. Então, se essas demissões foram para cortar projetos que antes iam demandar mais grana e tempo, é melhor cortar agora, do que ficar ali cozinhando um jogo que no final não ia durar nem um fim de semana no Game Pass. Tipo a Valve. É ruim, é chato e só mostra que não existe almoço grátis. E muito menos competência da Microsoft para gerenciar tanto estúdio assim. E eu acho que não vai parar por aí não. Faz um tempasso que eles não falam de Contraband. Pra mim vai ser o mesmo caminho do Everwild. O Xbox pode muito bem desistir de mais coisas se eles perceberem que a grana investida não vai retornar. E eu não tô falando só de jogo não, tá? Mas e aí, o que vocês acharam dessa cagada anual da Microsoft? Vocês estavam ansiosos aí pro Perfect Dark, que agora tá morando do lado da lápide de Scalebound? Deixa aqui nos comentários. O que você acha de mais esse capítulo triste da nossa indústria vital dos videojogos? Obviamente, não se esqueçam de assistir os outros vídeos, de comprar com a Verhard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!